Nova York tá te tratando bem? Tá me tratando bem, mas no começo não foi tão fácil. Não fui maltratada, mas eu fui bem mexida, assim, sabe? Fui bem revirada. Que sentido? Mexeu comigo no sentido de provocações, assim, que a cidade me trouxe. E acho que dentro desse tempo, assim, da pandemia em si, eu estava durante o isolamento, eu fiquei muito isolada. Acabei muito voltada para mim mesma. E, de repente, me vi numa cidade que te dá a sensação que você está em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Então, eu me vi em contato com muitas culturas, muitos estímulos, muitos cheiros diferentes, muitos movimentos, muita coisa. A vida acontecendo de forma tangível. E fazia tempo que eu não via isso. E acho que, assim, sou nascida e criada na cidade de São Paulo, que é uma cidade grande, né? Maior que essa. essa. Então, e a maior da América Latina, em que tem muito movimento e muita coisa acontecendo. Mas, ainda assim, existem barreiras que são rompidas aqui em Nova York, que eu acho que é sobre a diversidade mesmo dos corpos e dessas culturas que a gente convive além do estereótipo. E acaba sendo muita novidade diariamente, sabe? Sim. E acho que no começo, quando a gente está nessa ilusão de controle, de que a gente sabe o mundo e que a gente conhece, vir pra cá é o lembrete de que a gente não conhece. Tem muito pra aprender. Que tem muito pra aprender. Muito. Exatamente. Nova York, ela tem esse... Eu acredito que Nova York tem esse ar, né? De, tipo... Tem mais coisa para te ensinar. Tem muito mais coisa que você tem para aprender. Tem muito mais coisas que você tem para viver. Parece que Nova York sempre tem algo novo. É incrível essa relação. A gente, aqui, as três, praticamente São Paulo, né? Eu sou mineira, mas morei em São Paulo. A Isa também já esteve em São Paulo. E a Ruth vem de São Paulo. E você também. A gente tem essa comparação de duas cidades grandes em movimento, mas... Eu sempre acho que Nova York é muito intensa, tem muito mais intensidade a todo momento, assim, aquela coisa, né? Parece que é panela de pressão esse lugar, você não consegue ficar parado, você não consegue ficar parece que quieto. é uma cidade que não descansa, você não é? Não descansa. Se você deixar, você vai indo que você não tá percebendo, você perde noção do tempo, você perde tantas noções, às vezes você perde até noção de você mesmo. Sim. Você fala, opa, Sim. espera lá. Mas foi bem isso que aconteceu comigo, assim, eu sinto que Nova York me virou do avesso, sabe? Porque é isso, você não tem como fugir desses estímulos, né? Nessa coisa que a cidade não para. E aí você vai vendo para onde você vai quando você está em movimento, para onde sua cabeça vai. E esse exercício de voltar para si e entender quem sou eu no meio da Times Square, sabe? Quem sou eu na Times Square? Quem sou eu na Times Square? E é muito isso, assim, sabe? Que fica reverberando. E, ao mesmo tempo, entre o quem sou eu na Times Square, do nada, você ser impactado por um anúncio do tamanho de um prédio, de uma pessoa preta, com um olhar imponente, e você ter a noção de que eu sou aquilo ali na Times Square, sabe? Você se vê, assim, em lugares tão grandiosos, de forma acessível. É isso. Estimula a sonhar, né? Te estimula a sonhar ao mesmo tempo. Então, eu acho que é esse o lugar onde me mexeu, assim, o que eu peguei a partir dos estímulos, sabe? Para onde eu quero levar esse movimento, né? Pro sonho, e como a gente transforma o sonho em ação. E sempre sem esquecer, assim, de manter essa relação consigo mesma. Porque se você deixar, a cidade leva, né? Exato. Porque o fluxo não vai parar. Sabe? Não vai parar. Leva você, seu dinheiro, seu sono. Daqui a pouco você tá andando no metrô com aqueles carrinhos cheios de bagulho. Perdida no... Vocês sabem do que eu tô falando. Exato. Não, e no fim do dia, volta e meia, tem dia que você vê as pessoas falando sozinhas e você fala, tá certo. Não é? Eu vou perder meu tempo com alguém? Eu vou entrar atrás e vou ficar falando sozinha por uma meia hora e volto pra casa fingindo que nada aconteceu. Olha, eu sempre procuro na edição um momento pra entrar a vinheta. Eu acho que esse é o momento.
Você é a primeira que a gente tem aqui sentada com a gente para falar que, na verdade, não mora em Nova York, né? Que tá voltando pro Brasil em alguns dias. E a gente pensou, a gente já tinha discutido quem que a gente pode trazer, tipo, recém-chegado, para falar das diferenças, para falar das coisas que vêm em Nova York, para falar do sentimento. Porque eu acho que assim, a gente já está há bastante tempo aqui. Então a gente acaba que já acostumando com muitas das coisas, sabe? Então é tão bacana saber essa sua. Foi quase uma poesia o que você acabou de fazer aqui, descrevendo o seu sentimento de ser tomada por Nova York, né? Que é uma coisa que eu tenho certeza que nós sentimos a primeira vez que chegamos em Nova York, mas hoje, por exemplo, eu vou na Times Square hoje, eu não percebo que eu tô no meio da Times Square às vezes, sabe? Às vezes eu passo e paro, aí eu falo, eu tô aqui, caraca, sabe? Aí vem esse sentimento de novo, mas não é o mesmo sentimento da primeira vez de olhar para cima e ver aquela identidade lá, ver que é representado, ver que aquelas luzes me representam, sabe? Então, bem legal você ter trazido isso pra gente. Assim. Eu acho que, no fim das contas, conforme vocês vão vivendo aqui, e talvez tenha, imagino que sem dúvidas, contribuído muito para essa escolha de permanecer, que é a noção de pertencimento, né? Porque é isso. Acho que deixa de ser visto também por isso, sabe? Por ser o lugar a que se pertence, de certa forma. E a minha maior provocação, assim, que foi uma coisa que... Essa é a segunda vez que eu venho para Nova York. Foi a primeira vez que eu tinha saído do país. E eu fiquei 15 dias em 2019, um pouquinho antes da pandemia, para vir visitar minha irmã. E essa foi a primeira vez numa experiência imersiva, né? Em que eu vim, durante esses 30 dias... Estou fazendo 2 cursos, fiz um curso de inglês e estou fazendo agora uma semana de curso de business, né? De inglês também focado em business. Pensando muito em estar aqui e o quanto de coisa está acontecendo aqui, como mulher preta, latino-americana, como a gente vai hackeando o sistema, né? Sim. E da importância que é isso. Nas férias, às vezes a gente tem que estudar para correr atrás, né? De uma certa reparação histórica ou algo do tipo. E aí, uma coisa que eu sinto agora nessa experiência imersiva, que da primeira vez já tinha me reverberado muito e que tem totalmente a ver com pertencimento, é justamente a questão da representatividade, né? Que aqui nos Estados Unidos, como um todo, a gente tem uma população preta bem menor do que a comparada ao do Brasil, né? No Brasil, a gente tem 56% da população, aqui a gente tem em torno de 13%. Só que a gente vê muito mais representatividade nas mídias, nas ruas. A qualquer momento. E no mercado. São coisas muito pequenas que são extremamente absurdas, do tipo... Como no país onde eu nasci, que 56% da população é preta, a gente não encontra uma touca de banho para cabelo afro, sabe? Eu pertenço a esse espaço onde não me contempla no banho, sendo que o banho é uma coisa tão cultural também, né, dos nossos povos originários ali, quando a gente vê os povos nativos, a questão indígena, a gente mora num país tropical. E aqui tem qualquer esquina. Qualquer esquina. E não só tem touca de banho, o creme para todo tipo de pele, as discussões sobre colorismo, as maquiagens, as paletas de cores, as lingerie. Roupa, tudo. Lingerie, cor da pele, aqui realmente tem cor da pele, né? Exato. Os restaurantes. Então, tudo isso contribui muito para você entender que você pertence àquele espaço, que aquele espaço te contempla, que esse espaço te acolhe, que esse espaço te vê, que existe um semelhante a você tomando decisões que olham para você, que de alguma forma é isso. No fim do dia, tem produtos destinados à nossa cultura, né? Acima de tudo, assim. Mídia também. Mídia. E isso contribui muito para a noção de capacidade, para autoestima, para reconhecer, assim, a existência de um lugar no mundo, né? Para você conseguir criar esse diálogo com o meio, o qual não existe no Brasil, né? Literalmente é isso que não existe lá, o diálogo sobre isso. Tudo é um grande tabu. A gente não pode citar essas questões porque o racismo não existe, mas não tem uma touca de cabelo, não tem um apresentador preto, não tem um autor de novela preto. Não tem um canal de TV. Não tem um canal de TV. Preto. Exatamente. E a parte das coisas que tem também, eu acho que é muito importante valorizar
a cultura, né? As matrizes africanas e tudo mais. Mas é legal a gente ver esse espectro da diversidade de pessoas pretas, né? Porque existem pessoas pretas que não sabem nada sobre a matriz africana. E elas são contempladas onde, assim, no mundo também, né? Que é uma coisa para além dos estereótipos. Que aqui a gente vê muito. As pessoas sendo, né? Então, você consegue ver um asiático além do estereótipo do asiático. Você entende que existe o Japão, a China, a Coreia, Taiwan, Filipinas. Existem vários... Que não é só a Ásia. Exato. Que não é só a África. Exato. Né? Que esses continentes não são países, que eu acho que é o... Porque tem o destaque, né? Você consegue perceber isso aqui, né? E no Brasil, a gente encontra ignorância, é claro, mas... É muito mais fácil alguém confundir África ou Ásia com país do que continente, do que aqui. Eu acho que lá é muito... Eu acho que aqui você percebe que eles enxergam as pessoas com as suas singularidades. Exatamente por isso. Pela diversidade que esse país traz, você sabe que não é só preto. É preto pertencente a algum espaço determinado, sabe? Somos pretos. Nós somos pretas da onde? Pretas brasileiras. Então, existe um pouco dessa... Me perdi. Dessas camadas. Exatamente. Dessa noção de pertencimento também. Sim. Pro bom e pro ruim, né? Já no Pro Brasil bom era e pro muito ruim. assim. No Brasil, eu lembro quando a gente ia no centro da cidade, por exemplo, o pessoal sempre falava africanos. Exato. Os africanos ali do centro Aliás, da cidade. às vezes nem era africano. Tudo nigeriano. Eu já ouvi nigeriano. muito isso. Na galeria do rock é tudo nigeriano. E Eu tem gente entrava em tanto lá... lugar. Não, eu entrava, por exemplo, pra trançar cabelo, só tinha senegalesa. Deu alguma coisa errada. Tem alguma, né? Você vai, tipo, numa outra área ali, mais perto da Barão, Marquês de Tu e tal... Ali tem uma comunidade camaronesa enorme. E todo mundo, não, é tudo nigeriano, assim. Não, gente, não é, sabe? Exato. Né? Mas... Colocaria um asterisco aí, que a gente está falando que os Estados Unidos tem essa noção. Eu acho que Nova York tem essa também. noção. Tem uns Com certeza. pockets, né? Sim. Umas regiões, umas cidades que são bem mais diversas do que o resto do país. Mas que é importante de ressaltar esse fato, né? Que Nova York não é os Estados Unidos. Muito. Da mesma forma que, né? São que Paulo não é Brasil. Exato. São Paulo não é Brasil. Nova York não é Estados Unidos. A comparação é justa. Nova York e São Paulo, que lá... Eu não sabia, né? Que tinha essa noção de todo mundo é nigeriano. Todo mundo nigeriano. E tem uma coisa muito forte em São Paulo também... Que, assim, a gente tem uma comunidade asiática imensa ali no Parque da Liberdade. A maior fora do Japão, né? Que tem a comunidade japonesa, a maior... Fora do Japão. Eu acho que é isso, E a gente tinha uma coisa de chamar todo mundo de japa, né? Todos os asiáticos. Ou todo mundo de China, sabe? Do tipo... Da estereotipação mesmo. Me fez perceber como o Brasil... É um país que estereotipa muitos corpos, né? E nós, as mulheres pretas, durante muito tempo a gente ficou presa ao estereótipo da globeleza, que era a única mulher preta representada numa mídia aberta, ou ao estereótipo das empregadas domésticas, que também eram outros espaços, né? E os únicos destinados. Então, é muito... até doído, de certa forma... Quando você entra em contato com outras representações das mulheres pretas e vê o seu lugar de origem, o que a gente cresceu vendo, sabe? E considerando também que as poucas referências que eu tinha de pessoas pretas com autoestima na televisão eram de produtos americanos também, sabe? Então, ali, o próprio O Maluco no Pedaço, né? Que a casa deles na Filadélfia, que eram pessoas ricas... Eu, a Patroa e as Crianças, que Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris é bem estereotipado, né? De certa forma. Total. Mas o Eu, a Patroa e as Crianças é isso. É uma casa, uma noção de família, né? Essas coisas que a gente não tem um produto
brasileiro que a gente tenha crescido, que tenha feito uma formação pessoal. Que eu me lembre parecido com isso, nenhum. E mesmo sendo estereotipado, igual todo mundo deu, se a gente parar pra pensar, é também de família. Não existe isso no Brasil. Eles não nos mostram, eles não nos enxergam no Brasil. É sempre aqueles papéis escondidinhos. A empregada doméstica lá no fundo, sabe? Lá no cantinho. Ou aquela novela das 6 da escravidão. Ou a novela... Exatamente. Com erros históricos. A pele do pecado, a cor do pecado. Da cor do pecado. E esse fetiche, fetiche. pelo período colonial, com uma romantização e erros históricos e fatos distorcidos, agrega a quem, né? A quem interessa esse tipo de conteúdo? Eu realmente me questiono isso, assim. Sim. Quem sente falta dessa época? A quem interessa, é isso. Quem sente falta, exato. E... É uma boa pergunta. E a gente tá em 2022, né? E tá no ar ainda, né? A gente não tá falando de... num passado recente. Não, tá acontecendo isso agora. E é tão retrógrado. Alguém consegue imaginar uma soap opera, uma novela americana se passando no tempo da escravidão? Não. De tempo em tempo, tão saturada do jeito... Eu sei que teve o 12... Roots. Teve o Roots, mas o Roots é mais antigo. É, antigo. Mas teve também, 12 há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, teve 12 anos de escravidão. E eu sei que surgiu muita polêmica em cima desse filme, que é um filme, né? Filme. Surgiu muita polêmica exatamente por isso, que as pessoas não queriam ficar, sabe, martelando nas dores. Mas ainda assim, filme ou teve lá o show no passado, mas a gente tá falando... Gente, eu tô já com mais de 30 anos. Desde que eu me lembre de novela das 6, representar. Não é um ano e depois daqui 5 anos, é um ano sim, um ano e o próximo também. Exato, isso tipo, é bizarro. Sim. Novela das 6 é sempre essa romantização das pessoas pretas escravizadas, sempre. Não existe uma diversidade para com os nossos corpos, para com a população preta. Não. Essa diversidade não existe. Não. Parou ali. E nunca estagnou ali. existiu uma narrativa de novela qualquer que seja escrita por um autor negro. Exato. Sim. Como a gente não vai falar sobre isso? Por que tudo bem não falar sobre isso, sabe? E por que tudo bem as histórias serem contadas sempre do mesmo ponto de vista? Exato. E quando tem coautores, né, pretos, como, por exemplo, o irmão da Flávia, que esteve aqui com a gente, né, o Fabrício, ele, se eu não me engano, ele foi coautor de uma novela grande que teve há pouco tempo na Rede Globo e com atores pretos. Eu não sei o nome da novela, não vou lembrar. Mas cadê a visibilidade desse projeto? Cadê a cara do Fabrício estampada? Cadê o reconhecimento? Não só dele, mas de todo mundo que participou, entendeu? Dessa... Para mim, um marco histórico de diversidade numa das emissoras mais racistas que eu conheço, entendeu? Então, assim, não tem. E isso é o que eu sinto falta, assim, que eu vejo que aqui a gente consegue mapear, a gente consegue ter a visibilidade, consegue entender quais são as pessoas que estão ali fazendo, que estão na cena. E no Brasil é tão difícil de encontrar, de chegar até esse ponto, sabe? Sim. E aí, volto ao ponto que você disse de pertencimento mesmo. Eu acho que vira comum, né, estar aqui, vira uma coisa, é normal para mim, porque hoje eu vejo esse lugar de pertencimento. Eu tô inserida de uma forma em que eu sei que eu vou abrir uma revista e vai ter uma pessoa preta. Eu sei que eu vou ligar a televisão, eu vou ver comercial preto. Eu sei que eu vou entrar no meio da Times Square. Você assiste um jornal e tem um apresentador. Preto, exato. Isso me lembra a primeira vez que eu até encontrei um jornalista de dread. Ele era da Fox News, né? E ele tava de dread e tal, amigo de amigos, inclusive. Eu encontrei com ele, eu falei assim: você é o primeiro preto de dread que eu vi na televisão na vida. Tipo, pra mim você é... Porque realmente não tinha. No Brasil... Até médico. Não sei se hoje tem, mas... Hoje tem. Hoje tem? Tem um jornalista, um apresentador maravilhoso, que é o Manuel Soares, que também trabalha na Globo. Ele tem dread também. Amém! E ele é muito talentoso, mas tem alguns debates sobre... Quantas pessoas, ainda mais com essa onda dos influenciadores, quem são os influenciadores que escalonam bem rápido a carreira, né? Quais são esses corpos políticos que eles ocupam a mídia tradicional com uma facilidade muito grande? E aí a gente tem um jornalista como ele, incrível, que é completamente talentoso, anos de carreira. E agora ele está num momento de mais visibilidade por estar
participando de diferentes programas, mas eu me questiono se ele fosse um jornalista branco com tanto tempo de carreira e com tanta capacidade, qual seria o lugar que ele estaria, né? Eu vi esses dias também CNN, né, que tem bastante. Inclusive, minha amiga Letícia Vidica, que agora está fazendo... E a Letícia era da Globo também. A Letícia era da Globo. A Letícia era da Globo, produtora do Jornal Nacional, né? E agora tá na CNN, enfim. Mesma coisa, né? A Lê tá com quantos anos de carreira? Ela se mostra competente há quantos anos, sabe? Só agora que ela tá criando esse espaço... Enfim, não quero dizer que é tendência, né? Mas, poxa vida, é visível a capacidade, a habilidade dela de ser a jornalista que é há 15 anos, sabe? Então, e de novo, se fosse uma jornalista branca, teria levado tanto tempo até conseguir o reconhecimento e ainda ter sido fora da Globo depois de tantos anos, sabe? Assim, eu penso muito nisso às vezes, assim. E eu acho que a Letícia é legal a gente trazer um ponto que é a questão do colorismo também, né? Porque ela é uma mulher preta retinta. Exato. E aí a gente pensa, quem são os atores? A gente tem, para falar que não tem, a gente tem... O Lázaro Ramos, ele não chega a ser retinto, mas ele tem um tom de pele bem escuro, né? Ele não chega a ser retinto? Pode... Ele é, mas, ele é. Mas tem um outro tom que a gente chega a não ver no Brasil. Exato. Que não é o Lázaro Ramos, sabe? Que é o meu pai. Sim, que é um retinto, conhece, assim, obviamente. um retinto mesmo. E que a gente não vê. E aí a gente pensa, as mulheres que a gente vê no Brasil são todas com um tom claro. A gente não tem uma mulher preta retinta na televisão brasileira de 56% da população do país se identificando como preta ou parda. Sim. São algumas coisas que são... Aonde estão esses corpos? É. Mas se for uma novela de escravo, pode ter certeza que no cast... Não, mas vai Os ter... atores que não existiam Pro pra cast vai novela ter. X. Exato, para fazer uma médica, Exato. vai surgir. para ser a vão escrava, surgir. vai estar com a maior facilidade ali, sabe? Eles encontram. Exato. Então, esses lugares, essas escolhas que são feitas, né? E que são colocadas... Quando a gente está falando aí, né, acho que isso nem se resume a nenhuma emissora. A gente está falando da televisão como um todo no Brasil, televisão como né? todo, Não ter essa representatividade, não ter essa conversa, não ter esses corpos. E elas são mídias que estão emitindo o sinal. A gente só recebe, né? A gente só recebe. Nosso lugar é de receber ali. E até agora isso tem mudado muito com serviços de streaming, que aos poucos vão democratizando pra caramba, tanto o mercado quanto o conteúdo, como tudo. Mas tem esse lugar que a internet vem trazendo como debate para muita coisa, que, no fim das contas, vai obrigando certas mudanças, mas são a passos tão lentos. Sim. Que o tipo de experiência de vir para cá e viver, estar aqui na cidade, eu acho que para quem tem a capacidade de olhar, de ver o outro, você automaticamente tem uma noção do seu corpo político, sabe? Aqui você entende o que é ser preto, você entende o que é ser branco, porque as pessoas falam sobre isso, não é um tabu. E uma pessoa branca não vai fingir que ela não é branca, sabe? Exato. Ela nunca vai falar, eu não vejo cor. Eu sou branco, Mas eu sou escurinho. Não. Não tem isso, sabe? Olha só que incrível. Antes eu cheguei aqui, estava conversando com o engenheiro, né, de som e produção, e ele estava perguntando se a gente ia falar. Eu não ia citar, mas eu vou falar. Vamos lá. Eu sei que vai ser depois, né? Vai ser exibido esse episódio uma semana depois do que aconteceu, mas sobre Chris Rock e Will Smith. E ele perguntou se a gente ia falar sobre isso, e eu falei para ele assim, não, que eu tô cansada, não quero mais falar sobre isso. Porém, a gente, conversando, a gente entrou no ponto de Todo Mundo Odeia o Chris, o show, o tanto que é estereotipado, como a Ruth estava falando. E aí, nós começamos essa discussão entre a diferença, o quão racista o Brasil é, o quão racista os Estados Unidos é também, e aí generalizo mesmo, que é o país todo,
Só a diferença do como a gente sente o racismo aqui e como a gente sente o racismo no Brasil. Porque no Brasil tem esse negócio de, é tudo misturado. E até estereotipização é muito assim, é tudo misturado, tá tudo tranquilo, não tem racismo. Somos todos iguais. Meu tataravô era preto. Ai, gente, eu tenho um amigo preto. Então, isso é como a gente sente lá. E aqui não. Aqui o estereotipado é tipo, todo mundo odeia o Cris, sabe? Então, é coisa de preto, é coisa de preto, coisa de branco, coisa de branco. Você sabe onde você anda, você sabe onde você pisa, você sabe o que você fala e o que você não fala. Porque você sabe também qual vai ser a reação e as consequências, né? A gente tem muito essa questão... O pertencimento, ele trabalha muito em cima de certos estereótipos também, né? Uhum. E tem traços que são culturais. Eu e a minha irmã, a gente brinca de reconhecer entre Brasil e Nova York, né? E os demais lugares existentes, assim, enfim, de onde vêm as pessoas. A gente pensa quais são as coisas que unem o povo preto, sabe? Sim. E tem uma coisa que o povo preto fala alto, né? A gente fala. Tipo, a gente faz fala alto, a gente faz gesto, a gente... Não, a gente chega em algumas festas, né, tipo, caucasianas, assim, e você fala... Adoro! Você fala, nossa... Festas caucasianas. Gente, que calmo, sabe? Até também alguém beber e subir na mesa, que isso tem muito também. Mas é diferente, eu acho que a gente tem uma... A gente tem energia, tem paixão. Exatamente. Energia, uma euforia, uma noção de liberdade, né? Sim. Uma noção de poder comemorar pequenas conquistas. Tem uma fala que é maravilhosa, que eu vi esses dias, que inclusive foi de uma modelo que eu não me lembro o nome agora, mas ela fala sobre como para uma mulher preta, né? Tipo, isso cabe para as pessoas pretas em geral. Tudo que a gente decide fazer é uma questão de empoderamento, sabe? Envolve uma questão de liberdade. Então, o nosso descanso também é um manifesto por ter sido uma escolha nossa. Porque durante tanto tempo, e o contexto faz de tudo, que tem tudo a ver com o tapa, né? Sem falar diretamente, mas o contexto faz de tudo para dizer como a gente deve agir, como a gente deve fazer, como a gente deve sentir, qual é o nosso lugar. E então, a gente conseguir se apropriar do que a gente sente, fazer as nossas escolhas por nós, porque nós somos livres para isso, porque nós temos o direito disso, já é uma coisa muito grande, sabe? E inclusive, falar alto, se eu posso, sabe? E tem lugares e lugares, não é que o povo preto não tem a capacidade de falar baixo, a gente tem a capacidade de fazer o que a gente quiser. Inclusive, falar baixo, pelo amor de Deus, né? Pra quem faz tanta coisa, contra tanta falar baixo é o mínimo, né? Tem. Exato. Falar baixo não é nenhuma questão, mas é esse lugar expansivo que a gente tem como cultura. Então, a gente entende que realmente tem isso, mas a gente não pode resumir o povo preto a um povo que grita, porque isso não é uma verdade. Isso é um estereótipo, que é um pouco como funciona a série, né? Que a gente estava falando agora. E que é essa noção do estereótipo e a coisa você construir um conteúdo para que as pessoas riam das pessoas pretas e não com as pessoas pretas. Não, né? Não nesse lugar junto. Exato. E aí, passando um pouco por esse lugar do estereótipo e para onde ele vai dentro da nossa cabeça, e a ausência de pontos de vista e histórias que são contadas, ainda pegando um pouco assim, né, nesse lugar do que rolou do Oscar, mas não falando sobre o tapa propriamente dito, porque eu acho que não é, né, sobre... Não é sobre o tapa, gente, é sobre a agressão à Geida. Exatamente. E eu parei tapa. para pensar... E aí é interessante que aqui é o melhor lugar para fazer essa pergunta. Vocês têm alguma memória de algum outro momento de comoção social em que uma mulher preta foi defendida publicamente? Zero. E eu pensei nisso também, porque eu lembro que no Brasil, minha mãe vira e mexe e pegava busão. E a gente precisava passar embaixo da catraca. Porque a gente era jovem, né? E eu lembro que uma vez um cobrador esculachou minha mãe de tudo quanto é nome. Uau. Tudo quanto é nome. Não teve uma alma viva pra falar nada. E a reação da minha mãe no momento foi: se eu tivesse um homem aqui comigo, eu tenho certeza que você não estaria falando isso. Então, eu parei pra pensar muito nessa reação do Will. Sou completamente favorável a isso do Will. Já vou falar logo. Tá certo, não tapa? Não tá, já. Não tá. Mas eu sou completamente favorável, porque eu acho que a gente precisa disso, sabe? As mulheres pretas, principalmente, elas estão em situação... A sociedade tá a todo momento nos escrachando, sabe? Sim. Colocando essa situação
de vulgaridade, de não de baixaria, mas de desumanização. Desumanização. Exato. E acho que é necessário ter alguém. Então foi lindo que o Will fez exatamente por isso. Porque eu me vi ali, eu falei, nossa, alguém stand up pra uma mulher preta, sabe? Exato. Colocando a reputação dele à noite, o ápice da carreira dele em risco por causa de um amor. E não quero dizer que... Não vou partir pro contexto da masculinidade heróica, não. Mas o homem, querendo ou não, um homem tem um certo privilégio em relação à mulher preta, então vamos usar esse caralho desse privilégio pra fazer alguma coisa. Exato. Sabe, já que você quer falar a todo momento que você quer fazer mudança, quer isso, quer aquilo, então faça. E foi isso que o Will fez naquele momento. E tem algumas coisas que são... A respeito disso também, quantas outras... A gente já teve diversos protestos no Oscar, né? Protestos acadêmicos, de certa forma. Que ficam saturados, sabe? Exato. A gente lembra que uma vez foi trazido eu não lembro exatamente, um povo nativo ou uma pessoa indígena para fazer um discurso sobre as questões ambientais. A gente teve, volta e meia, falas também de pessoas estrangeiras falando sobre a questão acadêmica como é excludente. Mas existem existem lugares que têm que ser questionados e outros lugares que não têm que ser ocupados, né? E eu acho que o questionamento ali, o tapa e tudo isso, o questionamento, o lugar onde acaba sendo vulnerável, eu acho que de forma toda, que a gente tem que questionar também, é esse lugar da academia, né? Porque tudo isso, no fim das contas, qual é esse ambiente acadêmico que pode agredir uma mulher preta, sabe? No sentido de que a violência física ela é muito mais visível, mas a violência psicológica, a violência verbal, ela é muito nociva também, né? E assim, a violência física ela é visível. A violência verbal, moral, né? Ela não é visível. Então, ela passa muito bem desapercebida na sociedade. Porque eu tenho certeza que aqui, todas nós fomos violentadas moralmente em algum ponto desde criança. Eu me lembro de ser piada, é só uma piada, quando eu estava na escola. Eu me lembro de, é só uma piada, quando eu estava no trabalho. Eu me lembro de contar coisas ou falar, olha, aconteceu essa situação comigo. A pessoa estava só brincando. Em várias situações. Várias. Sim. Sabe? E como a mãe da Ruth não tinha ninguém que a defendesse naquele momento, que fosse, assim, ela está sendo verbalmente violentada. Sim. E teria que ter uma violência física para alguém fazer alguma coisa. Se Talvez. Se alguém fizesse. coisa. E talvez, exato, e talvez, sabe? Mas a mulher preta, ela tá essa violência diária a todo momento, desde que nasce praticamente. É verdade. Tem uma pesquisa, né, que mostra que as mulheres pretas são lidas como adultas a partir dos 6 anos de idade. 6 anos? Uau. Pensei que você ia falar, tipo, 12. Eu também pensei que ia sair uns 12, 13. Mínimo. 6 no anos. máximo. E é pesado, porque essa adultização que te coloca passível para essas tais violências, né? E é esse tipo de adultização, sabe? A noção de que ela aguenta, que ela banca. Isso. Mas vamos falar sobre um pouquinho sobre Nova York, suas experiências em Nova York. Vamos. Fala aí, você quer falar? Mas, pode falar, Não, Isa. Eu queria até também, porque eu não perguntei no começo, na verdade, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre Vozes do E. Ah, sim. Porque é um projeto enorme, né? Tem lá suas muitas mil visualizações, mas eu queria que você falasse um pouquinho do que foi esse projeto Vozes do E, porque são mulheres, né, de totalmente diferentes backgrounds ali, realmente ganhando espaço, né, tendo uma voz, se você fez parte. Então, até antes da gente já mudar totalmente para Nova York, eu queria muito que você falasse sobre isso. E falasse um pouquinho dela também, né? Exato. Sim. Porque a gente tá nesse papo super, né, profundo aqui. Mas ninguém sabe o que você fala. Nada. Não sabe que é irmã da Camila. Exato. Inclusive, esteve aqui há um tempo gente, atrás. qualquer semelhança não é coincidência, entendeu? Ela é irmã da Camila Morena. Então, a gente tem mais de uma mulher preta que a gente pode chamar de morena. A gente tem a segunda aqui também. E a segunda, não só por ser a segunda que está aqui no nosso sofá, mas porque ela é mais nova que a Camila. Sim, eu vim depois. Segunda ao mundo. Exato.
Bom, eu vou falar do Vozes do I, porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é a questão, é um documentário que foi um experimento social feito pelo canal. Isso que é legal de pensar também, porque o canal I é o mesmo que tem o Keep It Up with the Kardashians, que fala muito sobre moda, que é muito entretenimento, né? E esse documentário, ele é um experimento social que ele questiona justamente qual é a representatividade das mulheres na mídia tradicional brasileira. E mostrando que quem foram as referências que a gente teria para crescer, assim, vendo na televisão brasileira, sabe? A falta de pessoas, de mulheres, colocadas em posições de poder, colocadas de forma que não seja vulnerável, colocadas de forma que não seja dependendo de um homem. Sim. E como a sociedade não tem espaço, de certa forma, para pensar esses corpos além dos estereótipos, sabe? Porque, no fim das contas, a gente é muito levado pelo que a gente vê na televisão. Exato. Né? Então, esse documentário que foi muito potente, porque ele também traz a voz de Elza Soares, Zezé Mota, e para mim foi uma honra tão grande, né? São pessoas que fazem parte da minha formação pessoal e entender como a gente realmente... assim, com a exemplo da Elza, né? A gente perdeu uma ídola a partir do momento que ela deixou de estar com a gente nesse plano, mas a gente ganha uma ancestral muito forte. Muito forte. Porque a vida dessa mulher, né? A carreira dela chegou a acabar. E aí, essa questão cíclica, essa questão da força. E o documentário traz muito essa provocação. Acho que eu acho maravilhoso a gente citar, porque ele traz muito essa provocação e os dados que mostram como, no fim das contas, a Globeleza é o melhor exemplo. A gente usa muito a imagem da mulher para chamar a compra de ingresso do cinema. Então, a gente põe nudez, a gente põe a mulher bem sensual, mas quem ganha o dinheiro da bilheteria não tem nada a ver com a mulher que está ali para chamar. Exato. E o quanto isso interfere nos nossos sonhos, né? Nos lugares onde a gente acha que a gente pode ou não pode alcançar, porque a gente viu os nossos semelhantes alcançando, de certa forma. Eu sou formada em publicidade. O curso é Comunicação Social, com habilitação em Propaganda e Marketing. E eu fui muito para esse lado da comunicação social como um todo. Mas a publicidade e o marketing, acho que hoje em dia, né? Mas que nunca, acho que a tendência é cada vez aumentar. Eles estão... Acho que fazem parte de diferentes naturezas de negócios, né? E aí, com essa questão da comunicação social, eu sempre tive um perfil expansivo, comunicativo. Eu sempre tive muita vontade de ser atriz. E aí, conforme eu me formei na faculdade, assim, não tinha tanta estabilidade financeira, só que eu falei, vou estudar teatro, porque eu fiz a faculdade que eu precisava fazer, tirei o diploma que eu precisava tirar, vou estagiar, vou seguir a vida corporativa, sabe? Sim. Mas agora eu preciso fazer uma coisa por mim. Fui estudar teatro, tirei o DRT, eu estudei teatro numa escola particular e eu vivi alguns momentos que o sistema te chuta, assim, parece que ele não quer que você pertença a alguns espaços, sabe? E eu entendi muito, talvez, do receio da minha mãe também, do porquê que ela não... Minha mãe é uma pessoa que me apoia, minha família, né? Minha mãe e minha irmã. Meu pai também, mas da sua maneira. Mas minha mãe e minha irmã me apoiam muito em tudo que eu faço, assim. E eu sempre senti muito receio delas com a carreira de atuação em si. E eu acho que é justamente pelo que é abordado pelo documentário, pela falta de representatividade. Eu acho que para minha mãe, para qualquer mãe, né, você vê a sua filha se dedicando muito à sua paixão, estudando pra caramba, para ela ser... Para o sistema falar, nope, falar, hoje não. E quando o sistema fala assim, é para fazer uma empregada doméstica. Exato. Que tá servindo ali a patroa, ou Exato. sendo humilhada em rede nacional, para mostrar que a vida é assim, mas não também para mudar, sabe? E a noção do quanto é frustrante, de certa forma, né? Essa carreira, considerando ali como é no Brasil, a falta de representatividade. Então, eu senti muito isso na prática, que é aquela noção, né? Que a gente tem. Quando a gente vai para um espaço, a gente olha quantas pessoas pretas tem ali. E quando a gente vai indo ao teatro, nas peças que tem mais investimento, na peça que tem mais... ali no Brasil, principalmente, a exceção é quando tem uma pessoa preta, sabe? Exato.
num país onde 56% da população... Aquelas que todas as pessoas... Não precisa ser dito. As pessoas estão entendendo essa parte. Então, mas assim, a atuação é o que falam sobre ser artista, né? Tem uma coisa que fala que você precisa fazer aquilo, é mais forte que você, senão parece que eu começo a adoecer de certa forma e me sinto atuando na vida real, sabe? Se eu não tiver dedicado um espaço a atuar. É muito... Porque a gente tá, né, atuando na vida. A todo momento. Exato. E eu tirei meu DRT, sou atriz, e aí é isso. Hoje em dia eu me reconheço como uma artista independente por ter as minhas críticas a algumas instituições, a instituição como um todo, assim. E vir para Nova York... Eu trabalho com comunicação, sou uma comunicóloga também, então... Mas tá tudo bem amarradinho, né? Comunicação, atuação e publicidade, de certa forma. Estamos no mesmo grupo. Exato. Sei bem como é. E aqui é uma cidade muito disso, né? De muito entretenimento, muita informação, muito debate, muita comunicação, muito marketing, muita publicidade. A todo momento. Acho que por isso que eu me sinto tão mexida, né? Porque isso define Nova York. Nova York é isso, ponto. Comunicação, marketing, arte, gente... essa noção capitalismo, de... né? Capitalismo. Falou de marketing, falou de comunicação. Capitalismo. Até a saúde, eles capitalizam em cima de uma forma louca. Sim. Sim. E é uma coisa de sociedade, né? Acho que é isso que mais mexe comigo aqui. Pensar o que é ser um ser social, o que é estar em sociedade. Porque aqui tem muita gente doida. Tá? Pra quem não veio... Pra quem não veio ainda, saiba que tem muita gente maluca, assim, completamente doida. Mas não é um doido nível... Não é um doido nível aceitável, que você vai passar na rua e você não vai nem saber que a pessoa... Todos nós temos nossas loucuras. Todos nós temos, mas é um doido, assim, de um nível... É outro nível. E não é o doido da Praça da Sé, é muito louco, né? Isso. É mais doido. É mais doido que o doido da Praça da Sé. Tem um vídeo esses dias de um cara que tava andando, aí tinha um faxineiro limpando o chão. O cara pegou o balde do faxineiro, tirou as calças e fez o número 2 lá. Do nada. Do nada. Aí nisso o pessoal, ele tá cagando o balde. O cara veio pra cima dele, esse doido ficou putaço. Ele ficou assim, o quê? Você vai deixar eu cagar? Pegou a vassoura e deu no cara. E eu fiquei assistindo tudo aquilo ali. Foi um vídeo. Eu fiquei assim, não, gente, não pode ser. Mas isso é o melhor debate do que é viver em sociedade. Esse tipo de coisa. Que é, quando eu tô varrendo, um vem cagar no balde, o outro vai falar, você não vai me deixar cagar? Tipo, o tempo inteiro você tá debatendo, sabe? Qual que é o meu espaço? Cadê a produção, né? Tipo, vai pegadinha. Tipo, exatamente. Qual que é o meu espaço? Qual que é o seu? Qual que é o nosso? Tipo, qual que é o limite, sabe? Exato. E pior que não há coisa limite. Acontece em Nova York. E acontece é muito mais e essa é a loucura, né? Porque eu acho que assim, isso ainda continua nos surpreendendo, mas acontece a todo momento, todo dia, com tanta frequência, que a gente é tipo, normal, é Nova York. Não é normal, gente. Não. Isso não é normal. Você tá e que bom rua, que você trouxe, né? Porque uma pessoa e começa a gritar com do nada com você. Do nada. Eu contei pra Ruth. A Ruth postou uma foto esses dias e eu tava falando com ela e ela, tipo, não, eu também me preocupo com isso e tal. Ela postou uma foto, olha, um trem vazio, né? E ela falou, não fico porque eu já venho com essa preocupação desde São Paulo. Eu sei lá, enfim. E eu falando pra ela, eu levei uma bronca porque uma vez eu fiz a mesma coisa. Postei a foto, eu sozinha no trem. E aí... recebi, assim, DMs falando, você é louca, ficar no trem sozinha, entra um louco aí e vai, né? E aqui tem esse negócio de passar gilete nas pessoas. Não sei o que acontece nessa Nova York, que as pessoas amam passar gilete na cara das outras pessoas. Tem um termo pra isso. Tem até termo? Tem, eu esqueci. Então, e aí as pessoas, pode entrar algum louco aí com gilete, não sei o quê, pode te atacar, é muito perigoso, que isso acontece mesmo. Esse é o nível da loucura, né? Eu tava no trem com uma bota de cobra. Um cara simplesmente passou e falou... Vai ficar preocupada, né? Exato. Mas um cara simplesmente passou e chutou meu pé. Eu tava com uma bota de cobra. Eu pensei, foi por causa da bota de cobra. Ele pegou, chutou meu pé. Eu tava sentada, não com pé lá no meio. Sentada normal. Ele passou, mas ele chutou como se estivesse chutando uma bola de futebol, assim. Chutou meu pé com tudo.
Eu olhei, mas tá doendo tanto o meu pé que eu não tive reação, não tive o que fazer. Falei, que merda é essa? Ele levantou e veio pra chutar de novo. Se não fosse um outro cara segurar, tipo ele, e literalmente lutar com ele, tacar ele pra fora do trem, ele ia me chutar de novo. Tem uma amiga minha também que já foi espancada. É uma loucura, assim, que não tem. Ai, tem. gente. Que o cara correu atrás dela falando assim: vem aqui, você é minha namorada. Por que você me abandonou? Por que você me abandonou? Márcia, inclusive, o nome dela. Por que você me abandonou? Então é uma loucura, assim. Porque no Brasil, eu sentia que os loucos, eles eram mais na deles, assim, sabe? Ó, deixo aqui na minha loucurinha. O louco aqui, ele é social. Pelo menos tem SUS, né? Exatamente. Aqui o SUS pega, dá um calmante, trabalha, vai pra assistência. Tem assistência psiquiátrica. Tem assistência psiquiátrica. Meu, porque os loucos são muito sociais aqui. A gente tá rindo. Não, mas assim, pessoas, quem vem, é só ficar atento no trem. Não, é só pagar de mais louco ainda. Exato. Também Se tem o cara essa. vem te chutar, você já dança. Chuta ele também, né? Dá um Chuta ele primeiro. É assim, você já faz capoeira, você já pega alguma coisa, Pior dá que um é isso, golpe você fica diferente. sem saber o que fazer. Você fala, Você gente... tem que pagar mais de louca. Tipo, porque... Mas Aprender a tem gente que civilidade. consegue, tem gente que simplesmente vai travar. Eu sou uma da, tipo, se vier gritar comigo, provavelmente eu vou gritar de volta, sabe? Eu vou dar uma de louca. Mas, pô, o cara me chutou. Não. Que jeito que eu vou conseguir reagir nisso? Eu travei, eu falei, qual que vai ser o próximo que ele vai fazer? Vai me dar um murro, ele vai... Sabe? Isso... Uau. E aí eu contando pra nova-iorquinos, é normal. É. É normal nada, gente. Isso não é normal. Desculpa, mas isso não é normal. Não, e tem essa normalização, que é um pouco parecido com São Paulo, a gente normaliza, né? Porque o São Paulo tem uma questão, tipo, com crack, assim, tem um monte de zumbi cracudo passando, a gente, tipo, apocalipse zumbi mesmo, a gente fingindo que a pessoa não tá passando do nosso lado, assim. Mas é porque, é isso, eles não são sociais, de certa forma, né? Muito pelo contrário. Aqui, esses dias eu tava no Five Guys, um Louco cara social. completamente doido, eu tava com um óculos de 4 lentes. Eu também sou para-raio de noia. Tipo, eu tenho essa dificuldade de, tipo, não posso olhar, porque eu me conecto, sabe? Eu me conecto. É tipo, é o ser artista, humano, né? exatamente, é artista. A gente já viu louco. Estudo de personagem. E aí, ele falou pra mim, tipo, hey, lady, você tá... Sabe, tá nesse tom, assim? Você tá conseguindo ver com todos esses lentes? Tipo, que eu tava com esses 4 lentes. Daí ele olhou pra mim e fazia como se eu fosse um bebê. Ele, tipo, eu tava... Tipo, eu não conseguia não rir, sabe? Daí eu, tipo, dei uma risadinha. Na hora que eu dei uma risadinha, eu... Você está nos Estados Unidos da América. Não tem como você rir pro louco. Tipo, daqui a pouco ele vai sentar aqui com você. Daí eu, tipo, não olha, não olha. Daí ele, eu também tô bebendo Sprite. E levantava a garrafa dele. Porque eles são muito sociáveis e muito carentes, né? Do tipo, daí eu, Mas talvez a falta do social, né? Que Nova York tem muito isso, né? As pessoas, elas não são muito sociáveis, né? Não me abraça, não fala, não conversa comigo. Então, talvez essa falta de sociabilidade é o que tornou o louco social, né? Porque ele ficou tão isolado que acabou ficando louco. Não sei, eu não tô aqui pra diagnosticar ninguém. Ele quer questionar mas a norma, eu acho. Exato, mas é uma possibilidade. Mas eu acho que é assim que você se torna louco mesmo, né? Você começa a querer questionar, tipo, mano, isso aqui não tá normal. Não tá certo, Nada né? tá certo. E eu paro pra pensar isso também, que essa loucura, às vezes, também nos traz uma certa liberdade de expressão também. Porque Nova York também é o país que você, às vezes, vai estar lá na rua, sei lá, você vai pentear seu cabelo e você vai sentir a Você vai vontade fazer o que de você quiser. Isso. É, Sabe, não tem ninguém ditando que você não pode fazer isso. Exato. Nova York tem muito disso. Você anda como você quer, você faz o que você quer, ninguém tá nem aí pra você. Você faz sua unha ali, se você o que você quiser pra fazer, você vai fazer que ninguém vai estar, sabe? Eu vi uma vez uma propaganda de, tipo, o metrô não é um banheiro. Porque as pessoas literalmente... Eu vim fazendo meu cabelo. Não, mas eu já vi gente cortando unha do pé. Sabe assim? Vídeo. E ninguém vai olhar e vai falar, ai, credo. 50 minutos pra ver o crush. Vou com esse pé? Vou nada. Peraí que eu vou fazer. Põe o pé pra cima. Não, mas eu fico chocada, mas, cara, só nesse mês passado eu vi 2 pessoas fazendo xixi no metrô. Dentro do carro que eu tava. Ai, gente. Num copo ou no chão? Não, A cara da Ruth... a pessoa sentada, aí do nada não posso começa a falar. escorrer xixi do banco. Ai, senhor. 2 vezes. Não vou falar nada porque já fui, já fiz. Não vou julgar, já vi, já A vi Ruth não fazer. segura xixi, gente.
Eu acho um absurdo não ter um banheirinho no metrô de Nova York. A minha mãe... Olha, isso é uma coisa que a minha mãe fala. Nova York é uma cidade sem banheiro. E a minha mãe vai estar assistindo, ela vai... Com certeza vai até comentar no chat depois, porque ela fala... Eu não consigo entender como Nova York é tão cheia de tudo e não tem banheiro público. De tudo até Wi-Fi, aqui ela tá falando agora. Que até Wi-Fi no metrô. Em São Paulo também tem Wi-Fi no metrô, né? Não. No centro tem. No centro tem. Mas no centro, Na aqui Sé, você bem vai na no... Na Sé. Sim, Aqui você vai no final da linha 2 e ainda tem Na Sé internet, tinha, né? tinha. Eu lembro que tinha na da República, na amarela. Ah, mas a final da linha... Na vermelha tinha. Ah, enfim. E os ônibus também de São Paulo, alguns já tem. Mas o problema é que não é uma coisa que você pode contar, não é uma constante, É. sabe? Ah, tá. Vai numa quarta-feira, não vai ter, e não vai ter com quem reclamar, sabe? Aqui eu fiquei 3 meses sem chip no celular quando eu cheguei, só usando internet pública. Em Nova York, sem problema nenhum. Tipo, Eu não uso em muito qualquer internet lugar. pública. E no meio da rua também Tem o link free. tem link free e também tem os lugares. Tipo, toda esquina tem Starbucks. É só você pegar a internet do Starbucks. McDonald's, tudo. E entra automático, né? Então, assim, você fica com a internet o dia inteiro nessa cidade, né? Era sobre isso que a gente queria saber também com você. Como está sendo essa né? experiência aqui, sabe? Igual você falou, você está transitando e está sendo fácil para você transitar em Nova York sem acesso à internet, sem um chip. Como está Exato. sendo isso? Não sei, as baladas. Eu sei que também você está indo bastante para balada por aqui. Vamos falar um pouquinho Como que disso, você né? sabe disso, Ru? Eu vou falar. Eu vou falar. Faz um pouquinho das suas experiências de Nova York também. Apesar que você já trouxe bastante. Mas acho que uma experiência legal, assim, eu tô aqui pra visitar minha irmã, né? E ela mora em Jersey City. Então, pra mim, uma coisa que também tem sido muito boa é sair da ilha. Então, descansar fora da ilha, sabe? Eu chego em Jersey, eu tenho uma sensação de casa, assim, um ritmo um pouco mais lento. Legal. E isso é uma coisa que foi boa para essa transição, sabe? Não é uma coisa que eu tô o tempo todo direto, caí no olho do furacão e tô ali. Acho que por essa rotina que eu tô fazendo o curso, então, o fato de acordar cedo, o curso começa às 9 da manhã. Então, eu começo o dia cedo já na atividade, assim, né? Agilizada para chegar ali no curso. E me dá essa noção de FOMO, sabe? Eu tenho medo de perder alguma coisa que tá rolando na cidade, porque eu vejo que tem muita coisa rolando. Então, na primeira semana que eu cheguei aqui, eu fiquei com dor no meu nervo ciático de tanto que eu andava. Eu não conseguia... Tipo, eu andei tanto e no começo... eu me perdia, porque as ruas, né, aqui, elas seguem mais ou menos a mesma lógica, né? E aquilo do número da avenida, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e as ruas 42, 41, é a mesma coisa, né? Vai subindo e descendo. E muito simples, não tem como errar. Mas a gente erra. Claro que é. Mas a gente erra. Tem muito. E ainda tem que pensar que fica no meio divide, né? Ainda tem o East Side e o West Side. Então, assim, tem como errar, tem. Exato. E daí, do nada, uptown, downtown. Do nada é só isso. E começa a entrar no meio. Agora eu vou pôr mais uma informação aqui. Agora vai ser com essa diferença. Então, eu tive essa coisa também de olhar e falar, putz, tô 3 quadras para baixo, 3 quadras para cima. Então, eu fui andando mais do que eu precisava em alguns momentos. E acho que pelo ritmo também, essa coisa de andar rápido, porque as pessoas estão andando muito rápido aqui também, né? Sim. E essa sensação de correr rápido, isso foi me desgastando mais do que eu precisava. Mas depois que eu fui entendendo, acho que essa noção de vir para Nova York com um prazo dá essa sensação de mais pressa, né? Do tipo, preciso ir. Preciso fazer, preciso estar em todos os lugares. Exato, senão o tempo tá acabando. Mas eu percebi que é uma coisa que é o tipo de mindset que a gente tem que mudar, assim, com o passar do tempo mesmo. Porque mesmo morando aqui, nunca vai ter como acompanhar toda a agenda da cidade. Porque tudo vai mudando. O museu mudou a mostra, a Broadway entrou peça nova, o Parque Novo abriu essa mostra, mudou a escultura, a Rockefeller agora é gelo, mudou pra... Tinha uma árvore, saiu a árvore, entrou o gelo, saiu o gelo, agora tem... Enquanto isso, a Times Square tá aqui, ó, rolando. Cheio de louco gritando pra lá e pra cá. Sabe o que é incrível? Você narrando isso, me vê aquela imagem de gente passando a Times Square e sabe quando passa o sol, passa o escuro? Time-lapse, assim, né? Exato. Me deu essa impressão. Nova York é bem isso. Isso, exatamente. Nova York é um time-lapse. Tipo, você
não... A câmera tá parada e você vai vendo gente atravessando, sol subindo, descendo, tipo, rolando, sabe? E ao mesmo tempo, acho que eu lembro que, assim, quando eu comecei a viagem, eu tive muita dificuldade de relaxar. Era fisicamente impossível para mim relaxar, sabe? E isso foi muito que deixou meu estômago sensível. Eu fiquei emocionalmente muito abalada. Eu percebi as narrativas do Brasil que eu não queria mais me apegar também e que nem fazem sentido aqui, sabe? Por exemplo, acho que esse complexo de vira-lata que a gente se coloca no Brasil, assim, sabe? Que como se a gente fosse menor. Falta muito uma noção de autoestima do povo brasileiro como um todo. Aí quando a gente vai para a população preta que não é representada, sabe? Pior ainda. E eu sou uma pessoa que... Meu pai e minha mãe são pretos. Os dois com essa noção de pertencimento, de negritude, bem trabalhada dentro de casa. Eu fui uma criança muito amada pela minha irmã também, assim. A minha irmã, me amou desde antes de eu chegar, sabe? Então, eu sempre tive muito amor dentro de casa. Mas, ainda assim, eu percebo que puramente pela perversidade do machismo e do racismo, eu tenho lugares meus que foram muito machucados, de forma traumatizada, assim, sabe? E eu acho que eu cheguei aqui e fiquei com certo receio desses traumas, assim, do se eu não o próprio complexo de vira-lata, assim. Exato. E se eu não tiver a capacidade? E se eu não souber falar bem inglês? E se, sabe? E muitas coisas questionando mesmo, assim, a minha capacidade. Foi a primeira vez, esse curso foi uma conquista muito grande também para estar fazendo, assim. Acho que dentro da minha família as coisas são muito coletivas, sabe? Então as conquistas são muito nossas, tudo a gente faz muito dando a mão, assim, uma para outra. E eu só foi uma conquista familiar, sem minha família eu não conseguiria, sabe, fazer esse curso. E foi muito louco ver como foi a primeira vez que foi um curso em que a gente pagou todo o curso, sabe? A gente conseguiu pagar todo o curso, sem pedir para uma instituição para estar ali. É incrível porque essa primeira conquista foi aqui em Nova York, é uma instituição daqui. Então, eu tô feliz porque é isso. Na minha aula, eu troco com pessoas do mundo todo. E aprendo muito da cidade na prática. É bom que eu tenha também essa maturidade para conseguir vivenciar certas coisas que eu não teria com 16 anos. Talvez certas oportunidades eu até jogaria no lixo, como eu joguei com a minha falta de maturidade, mas que ganhei muito aprendizado em troca. Sim. E fico feliz pelos caminhos que me trouxeram até aqui, sabe? Até esse sofá. Muito bom. E a gente tem pouquíssimo tempo agora, 1 minuto restante, mas nesse 1 minuto eu quero muito agradecer sua presença aqui, porque foi uma conversa bem profunda, foi muito profunda, mas eu tenho certeza que vale a pena até para quem tem curiosidade de saber esse lado, né, de Nova York, de saber o que é que rola na cidade, do que você tá aqui por pouco tempo, então não é aquela coisa, a gente já tá aqui há muito tempo, a gente vai discutir coisas do nosso ponto de vista como pessoas que já estão aqui há muito tempo, né? Mulheres pretas que já estão aqui há muito tempo. Mas você trazer isso, principalmente esse resgate ancestral, eu acho que foi muito importante, assim. Sim. Nova York tem de tudo. Inclusive, a gente se conectar com os nossos, assim. Então, Exato. Isso é muito bacana. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada por sentar no sofá com a gente. E volte sempre. A gente te espera daqui a alguns meses. Eu podia trazer a Dona Rita, em outro momento, a família inteira. Exato. Faremos. Vem aí. Obrigadão, Karina. Muito obrigada. Vocês, gente. Obrigada a vocês por hoje e por todos os episódios e por trazerem essa pauta e por serem quem vocês são.